Em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, o nosso amado irmão, pastor Antônio Marcos Anísio, meses atrás ele me escreveu, me pedindo para fazer o prefácio, escrever é o primeiro livro? Primeiro livro dele, um tema desafiador, atualizadíssimo, instigante, polêmico, mas é isso mesmo. Mandou o original para mim via e-mail, eu li todo o texto para poder fazer o prefácio. O título deste livro, quantos o senhor trouxe? Trouxe 10, 20? Quantos livros? Eu espero que ele não volte com nenhum livro desse para casa, porque nesse assunto foi o livro, digamos, que eu digo assim a vocês, mais completo que eu já vi. Então, o título do livro é Adoção de Crianças por Homossexuais. Se eu soubesse que você ia trazer esse livro, tinha sugerido seu nome para pregar na feira de exposição cristã, mas no outro ano, se Deus quiser, não é? Então, adoção de crianças por homossexuais. Subtítulo: uma advertência a essa incoerência. Ele vai apresentar o seu livro, não é? Então ele já me ofereceu esse exemplar, queridos irmãos, só para vocês terem uma ideia, não é? Aqui fala sobre o que é adoção, não é? Você vai ver um capítulo completo sobre o significado dessa instituição chamada adoção. Adotar crianças é um ato de profundo amor, porque você está se dispondo a cuidar, criar, zelar, amar e se responsabilizar por uma pessoa que não é seu filho ou não é sua filha. Então eu considero que é um amor duplo, não é? Tá certo? Como amigo, como pai, como um cristão ou qualquer pessoa. Adoção, aí vem conceito, finalidade, evolução histórica, tipos de adoção, não é? Tipo de adoção, tudo baseado na lei. Um outro capítulo fala sobre as uniões homossexuais, eu falei hoje lá. Origem da família, também falei, parece que até estava combinado com ele, um item lá, origem da família, não é verdade? A célula, a família e suas moléstias, conceito de família, coloquei nos meus slides ali. Tipos de família também, coloquei de acordo com a sociologia e de acordo e à luz da palavra de Deus. E outro aqui, adoção de crianças por homossexuais. Aí no capítulo 3 ele mostra a incoerência legal, né? E o capítulo 4, cheio de outros assuntos muito importantes também, que ele vai apresentar a vocês o seu livro, tá certo? Então, ele trouxe uma certa quantidade de exemplares. Na saída, aqueles que querem se aprofundar, ter conhecimento sobre a questão de adoção, família, origem de família, tipo de adoção, uniões homossexuais, tudo isso à luz da Bíblia, à luz da legislação, vocês podem se aprofundar e adquirir, tá certo? Então agora com a oportunidade, nosso irmão Antônio Marcos Anísio. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nós que estamos na noite deste dia para louvar a Deus e agradecer a disponibilidade, a boa vontade com que o pastor Elinaldo nos recebera por ocasião aqui do 18º Congresso de Senhoras, e naquela oportunidade nós interpelamos o pastor acerca deste assunto e ele muito amorosamente se disponibilizou a apreciar e fez a leitura, como ele já falou, aos santos e às santas. Lima, presidente da nossa igreja, presidente da União de Ministros do Nordeste, e debaixo da bênção de quem nós estamos aqui. Meus amados, como bem falou o pastor Elinaldo, é um assunto bastante instigante e
nós, por ocasião de um desafio, resolvemos tratar este assunto, porque muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, elas se sentem de alguma sorte coagidos ou amedrontados ou até amordaçados na nossa turma, porque é um tema, como eu disse, nós vivemos uma época, o pastor já falou ainda há pouco, vivemos sim uma época, pelo menos há uma década e meia, de uma ditadura desfardada e desarmada, que tentam silenciar as pessoas, e muitas pessoas não ousam se manifestar e expressar as suas ideias, as suas opiniões. E nós ousamos tratar este tema e escrevemos, e o pastor bondosamente apreciou, mesmo em meio à sua série de compromissos, à sua agenda, nós reconhecemos, mas ele foi muito generoso conosco, e aqui nós estamos nesta noite para agradecer ao vosso pastor, pastor Elinaldo, pela gentileza de termos o nome do pastor Elinaldo no nosso trabalho. Eu pergunto ao pastor assim, quanto tempo, porque a gente tem que ter esse cuidado. De vez em quando sai assim, um amém. Os irmãos entendem? É hora de, né? Qualquer coisa aí, viu, mãe? Não tem dificuldade não. Você diz amém, aí a gente entende o idioma, tá certo? Ainda vai haver a palavra pastoral e precisamos ter este cuidado. Muito bem. Então, este trabalho, sempre quando nós apresentamos, e a palavra que o pastor falou é exatamente essa. Apresentamos em João Pessoa, lá na nossa igreja mãe. Fui até a minha cidade, lá no Brejo da Paraíba, na cidade de Belém, e ali foi o mesmo pensamento. Muitas pessoas diziam assim, é um tema, causa assim certo impacto. E às vezes nós precisamos quebrar isso aí, modificar. Nós vivemos, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, num país democrático. Então eu firmei este pequeno trabalho sobre 4 pilares. Ele fora construído. O primeiro deles, e como não poderia deixar de ser, primeiro pilar, a pedra de esquina, a pedra angular, é a palavra de Deus. Porque quando eu estava ainda escrevendo, minha filha perguntava, pai, o senhor está escrevendo para que público? Para os crentes só? Eu disse, não, para todas as pessoas que amam a família nuclear ou a família tradicional, que tem compromisso cristão para todo e qualquer cidadão de bem deste país. Então o primeiro pilar é a palavra de Deus, a pedra de esquina, a pedra de toque. A Bíblia Sagrada, que é o nosso código de conduta cristã, que é a nossa regra de fé e prática, o nosso manual para bom uso do corpo e da mente. Então nós trazemos, por exemplo, Gênesis capítulo 2 para fundamentar este trabalho. Falamos em Levítico capítulo 18 e o capítulo 20, Romanos capítulo 1, especialmente no finalzinho do capítulo 1, falando no versículo 32, daqueles que ratificam, aqueles que concordam com determinada prática, podem até não fazê-lo, mas aqueles que concordam estão inseridos. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 4. O segundo pilar, a partir do segundo pilar, nós trazemos já um fundamento material, ou jurídico, ou constitucional. Existe um doutrinador no mundo jurídico, no direito, chamado Hans Kelsen, e ele diz que a Constituição, que este ano completa 30 anos, ela está no topo da pirâmide, está aqui em cima. Todas as outras leis que vêm depois, chamadas de infraconstitucionais, elas que estão abaixo. Então, ela está em cima. E no seu artigo 5º, ela nos garante a todos, diz o artigo 5º, a cabeça do artigo, o caput do artigo, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, dentro desse direito de liberdade, tem um direito muito importante, que está no inciso 4º, que é a livre manifestação do pensamento.
nós podemos nos expressar livremente. Também o inciso 14 nos diz que é assegurado a todos o direito à informação. Isto aqui que os irmãos terão em mãos é um direito constitucional, é um direito à informação. Quais são os tipos de família? Não é? Ela tem base bíblica, tem base na Constituição, que é a que está em cima, na pirâmide, né? A lei maior do nosso país tem fundamento jurídico para nós chamarmos de família esse aglomerado de pessoas, sim ou não? Então nós respondemos devidamente fundamentado, amando, como disse o nosso pastor, respeitando, agora trazendo à luz, primeiro, repito, da Bíblia Sagrada e depois à luz do que nos diz a lei maior ou a lei magna do nosso país. Ainda o inciso 41 nos diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Então nós temos essa liberdade, e é uma liberdade fundamental, e não pode ser estorvado, tirado de nós, porque isto, segundo os doutrinadores do direito, consta como regra de clausura e fechamento hermenêutico. Ainda ratificando, confirmando, solidificando, amalgamando esse nosso direito de cidadão, o artigo 60 da Constituição Federal, ratificando o que nós estamos dizendo, traz as cláusulas pétreas, que são limitações ao poder material de mudar a Constituição, mesmo que se queira apresentar algum projeto para mudar esse direito de nós nos pronunciarmos, de nós manifestarmos o nosso pensamento, nem ao menos ele vai ser apreciado, ele vai ser imediatamente recusado. Então é um direito garantido nosso de falarmos, debatermos, expressarmos as nossas ideias. O parágrafo 4º do artigo 60 diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Esse direito é meu, esse direito é seu, esse direito é nosso. E a Bíblia diz assim, todos conhecem, vê só como a igreja do Senhor é sábia: o meu povo foi destruído porque lhe faltou. Então a falta do conhecimento, muitas vezes, é que nos leva a ficarmos silenciados. Alguém colocar uma mordaça, alguém impor a sua ideia e não deixar nós nos pronunciarmos. O terceiro pilar, para sermos bem resumidos, fala dos princípios que devem nortear a educação. E dentro desses princípios, os artigos 205 e 206, repito, da Constituição, essa que está acima, a lei maior, a lei magna, artigo 205 e 206, nos inciso 2, diz que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento é um direito meu e seu. É isso que nós estamos fazendo, divulgando o pensamento. Alguém crê ou alguém não crê, é uma liberdade que o próprio Deus, quando criou o homem, lhe deu livre arbítrio. Eu não aceito a sua ideia, é livre arbítrio, mas depois vai arcar com as consequências, assim como Davi, né? Davi arcou com as consequências do que ele fez. Ainda o inciso 3º do parágrafo 206 fala de pluralidade de ideias. Irmãos, irmãs, pluralidade de ideias é uma garantia que ninguém pode tirar de nós. Nós temos essa liberdade de pluralidade de ideias, porque diferente disso chama-se ditadura do falso consenso. É isso aqui, e se você pensar diferente, você é um criminoso. E dentro desse crime está mais lá, homofobia. Não é assim que dizem? Ora, quem disse que isso é crime? Primeiro, quem disse que isso existe? Então eu trago um livro sobre isso aí e mostro etimologicamente que não existe. E se existir, deveria ser tratado pela psicologia ou psiquiatria, nunca pelo ramo do direito. Os irmãos adquirindo irão ver isso aí. Então, há um adágio chinês que diz que o medíocre discute pessoas, aquele que é comum discute fatos. Agora o sábio, ele discute ideias, pluralidade de ideias. Então é isso que nós estamos trazendo. O último pilar desse nosso livro, entre outros, eu só abrangi 4 aqui, é o artigo 220 também da Constituição, que fala dos princípios da comunicação social. Veja o que diz o artigo 220, né? Alguém diz, olha, deixa eu abrir um parênteses rápido antes de falar no 4º parágrafo,
porque segunda-feira, quando nós apresentamos esse trabalho, depois eu cheguei em casa e lá também é filmado, as pessoas assistem também pelo YouTube, e nós vimos posicionamento de toda a natureza, de gente de todo o Brasil. Aí alguém dizia assim, desce do púlpito, aí não é legal disso, e cadê a palavra? Enfim, e tinha gente que dizia, deixa, é preciso, a igreja do Senhor precisa ser esclarecida, o momento é esse. Então havia de tudo que os irmãos pensarem, que os irmãos imaginarem. Mas isso daí não me afeta, não me preocupa, porque foi exatamente uma palavra negativa que aos 40 anos de idade me levou a voltar para a faculdade para estudar direito. E o que me levou impulsionado no final para escrever esse livro. Então, palavra negativa, olha, a gente tem, transforma isso em força para ir mais além, tá certo? Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse princípio da comunicação social que fala a respeito da manifestação do pensamento, criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, seja o veículo do rádio, seja o veículo da escrita, da literatura, todo ele, não sofrerão, diz o artigo 220 da nossa Constituição, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição. Então não pode haver qualquer restrição a isso. E o parágrafo 2º diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Repito, isso é uma ideia. Alguém aceita ou alguém não aceita. Agora, o povo tem o direito de ser informado. O povo precisa ser informado. E os homens de Deus, os profetas, eles, às vezes as pessoas ouvem a palavra profeta e só veem como se eles fossem alguém que prediz o futuro. Não, os profetas, eles eram homens essencialmente denunciadores. Muitas vezes quando o rei falhava, a autoridade falhava, aí Deus levantava um profeta que era alguém que vinha denunciar a injustiça contra o órfão, contra a viúva. Se levantava Isaías, se levantou Jeremias e outros profetas denunciando aquilo ali. Então os profetas eram homens essencialmente denunciadores de injustiça, e nós consideramos uma injustiça o que tem acontecido com as crianças do Brasil, e o povo de Deus precisa sabê-lo. Então, meus amados irmãos, nós trouxemos esse trabalho, temos aí alguns exemplares, aquele que interessar, nós fizemos o possível para chegar aqui mais cedinho, tá certo? E os amados irmãos, as santas irmãs que se interessarem, um precinho muito acessível, inclusive no rádio nós apresentamos um programa ali, e o amado irmão no rádio perguntou, mas irmão, só esse valor? Eu disse, olha, o meu objetivo não é ganhar dinheiro, tá certo? Eu ganho dinheiro trabalhando nos Correios. Aqui, o meu objetivo é informar o povo de Deus, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe. Meu pastor, minha gratidão de todo o coração em meu nome e em nome de toda a minha família. Muito obrigado.